cenário político brasileiro atual está se assemelhando muito ao episódio histórico da Revolução Francesa, 1789. Eu, particularmente, não sou fã da Revolução Francesa. Acho que o iluminismo que a sedimentou e que foi adotado no Brasil Império e no Brasil da República Velha prejudicou o desenvolvimento histórico da nossa nação. Andaríamos muito melhor seguindo a vertente iluminista, cristã, maçônica da Revolução Americana, embasada na meritocracia, né? Mas ainda assim, a Revolução Francesa nos legou ensinamentos preciosos. E é por isso que a gente aprende e estuda história. Para aprender com os erros do passado e para não repeti-los. A Revolução Francesa levou para a guilhotina toda a aristocracia. Todos os monarcas, os decapitou. Acabou sendo endofágica a Revolução Francesa, acabou se desconstruindo. Os próprios revolucionários foram depois, em grande parte, as suas figuras mais proeminentes, foram também condenados à morte e executados. E após todo esse episódio sanguinolento, de causar vergonha na história, o governo francês fez isso tudo para entregar a sua nação para um ditador, para Napoleão Bonaparte, entronizado monarca logo depois da declaração da República e da desconstituição da monarquia francesa, com primeiro a prisão e depois a decapitação de Maria Antonieta e de Luís XVI, que eram os monarcas franceses da época. Ou seja, nada adiantou acabar com o reinado para entregar o governo francês a um ditador imperial que foi Napoleão Bonaparte. Esses ires e vires da roda dos erros da história me lembra que não adianta bons fundamentos. A tese de que a boa intenção justifica o erro, os fins justificam os meios, já fundamentou as teorias nazistas de Hitler ao encaminhar judeus para campos de extermínio. A ausência de Estado democrático de direito, a insegurança jurídica, o atropelo das leis, o atropelo da Constituição Federal, ainda que por pretensos bons motivos, vai acabar em desordem política generalizada e em desgoverno. Vai acabar nisso. É inexorável. É inexorável. E aqui eu me lembro de uma frase do Maximilien Robespierre, que foi um dos líderes da Revolução Francesa, talvez o seu principal protagonista, e que acabou guilhotinado, condenado à morte e executado. O que disse Robespierre? Lembra-te que em todas as partes em que a justiça não reina, são as paixões dos magistrados que governam. E que o povo mudou de grilhões, mas não de destino. Isso dizia Robespierre, à beira do cadafalso, à beira da execução. E para quem considera que pedir mudanças políticas, que pedir intervenção militar, que se manifestar publicamente, é claro que sem vandalismo, né, constitui por si só crime contra a ordem democrática, vai aqui uma frase do Georges-Jacques Danton, o famoso Danton, advogado, um dos líderes da Revolução Francesa e também condenado à morte e guilhotinado, tá? Danton disse o seguinte, na época, 1789-90, não há nada mais difícil
do que definir um crime político. É por isso que não dá para confiar, acreditar e ufanar e aplaudir o feminismo no Brasil, quando ele, ao invés de fazer o que deve fazer, que é garantir os direitos de igualdade da mulher no mercado de trabalho, na sociedade, no lar doméstico, culturalmente e a nível de costumes, esse feminismo abraça bandeiras político-ideológicas e acaba não fazendo o que deveria fazer, que é atuar na defesa dos interesses das pessoas do gênero feminino, né? Já vimos isso com a doutora Nise Yamaguchi durante a Berlinda e a Sabatina, na CPI da Covid, onde ela foi jogada aos lobos, foi humilhada por um bando de machos alfa heterossexuais, sem que as feministas presentes, dentre elas a senadora Simone Tebet, tomasse qualquer providência. Iam falar, sem que ela abanasse o rabo, mas iam falar que é sexista e ofensivo, sem que ela, ou quaisquer outras das parlamentares ali presentes, tomasse qualquer providência. Vimos isso quando a deputada Zambelli, se defendendo de um brutamontes agressor, sacou de sua arma e por isso agora ela está sendo processada, pasmem, por tentativa de homicídio. Ela, para se defender, saca de sua arma e é obrigada agora a sentar no banco dos réus. Feminista não falou nada. Agora, por fim, a nossa atual nova primeira-dama, a senhora Janja, né, companheira do presidente Lula, ao acompanhar o companheiro na cerimônia de posse, né, como primeira-dama brasileira, aqui se lhe encarrega auxiliar na implantação do novo governo, participar de alguma trama ministerial, ajudar em algum planejamento governamental? Não. Ela fica responsável por design de interiores, pela decoração e pela vistoria dos móveis e utensílios domésticos do Palácio do Planalto. Ou seja, a estereotipização da mulher como dona de casa. É tudo como eterna dona de casa. É tudo que o feminismo mais condena. Depois crucificam Ciro Gomes, porque em determinado ponto de sua trajetória política, falou que a mulher dele, na época, ela já ajudava dormindo com ele. Crucificam Ciro Gomes. As feministas saem de sarrafo em cima de Ciro Gomes. A Janja vira dona de casa, como primeira-dama, ao invés de ser aproveitada em outro labor mais útil, em outro labor de maior exigência intelectual, e com isso contribui para diminuir a significância feminina perante a nação, e os feministas, as feministas, ficam calados. Nesse ponto, o feminismo é o machismo às avessas. A Camille Paglia, líder mundial do feminismo, maior prócer do feminismo no mundo, essa brilhante e fantástica, porque não troca, não se polui ideologicamente, não troca o objetivo do feminismo, que é garantir as igualdades femininas, isso mesmo no plural, por bandeiras ideológicas e partidárias. Camille Paglia vocifera, e vocifera com acerto. Enquanto a mulher continuar enxergando o homem sob a ótica feminina, vai permanecer na mesma gaveta estanque, sofrendo. E é o que será. Infelizmente, não dá para acreditar nesse feminismo. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.